Salve família canal, daqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, acabei de assistir Argentina versus França e foi uma grande vitória da Argentina contra a nova ordem mundial. A vitória da França era tão certa e tão desejada por eles que o próprio Emmanuel Macron já estava lá como um convidado especial distribuindo medalhas, porque era certa a vitória da França. Embora a Globo tenha dito que foi legal os pênaltis marcados contra a Argentina, foi 2 pênaltis marcados, um já no finalzinho que possibilitou um empate, aquele lance ali ele é duvidoso, meus irmãos. Porque a regra diz que se o braço estiver encostado no corpo, não é falta, não é mão. E o jogador argentino, ele acaba batendo na bola. Um lance que, dependendo, pode ser até marcado, mas em uma situação daquela, dificilmente o juiz marca. Mas dessa vez marcou. Sendo assim, empatou, né? E foi para a disputa de pênaltis, onde a Argentina teve muito mais competência e venceu, surpreendendo e calando a boca, destruindo a narrativa da imprensa podre brasileira. As coisas que acontecem aqui no Brasil, meus irmãos, elas não acontecem só porque os jornalistas são ruins, porque os jornalistas têm uma ideologia, não é só por isso que acontece. A missão deles, o papel deles, embora nem eles mesmos saibam, é propagar certas pautas da agenda. A França, como eu disse para vocês no vídeo mais cedo, ela é a representação do que eles, os donos do mundo, querem para o mundo inteiro. Uma bandeira que demarca uma região, mas que os cidadãos que ali moram, que ali representam, ou às vezes nem moram ali, como é o caso dos jogadores, alguns jogadores da França, né? Tem jogador ali que nem fala francês, para você ter noção. Mesmo assim estava ali, representando a França. É o que eles querem, um país sem nacionalidade, um país que as pessoas simplesmente moram ali. Então, uma super seleção, e é fácil de entender porque é uma super seleção, porque você, imagina que você é um técnico, né? E você vai montar a nova seleção brasileira, você vai escolher os jogadores do país, ok? Mesmo que estejam jogando fora, mas que são brasileiros. Já quando você está no comando de uma França, você vai selecionar jogadores que estão melhor ali no seu continente, porque ele tinha jogador ali de Marrocos, tinha de Camarões e outros. Eles tinham ali. Então veja a desvantagem para outras seleções. Era uma seleção mista. E que a imprensa toda, né, que sempre gosta de menosprezar o brasileiro, gosta de colocar na sua ideia, né, na nossa cabeça, a ideia é que, olha, o negócio é que nós somos inferiores em tudo e precisamos sempre trazer isso, destruir a nossa cultura, mudar a nossa cultura e trazer a deles pra gente. Então é o tempo todo pedindo um técnico estrangeiro. A CBF está literalmente desesperada atrás dos técnicos dos grandes times, como Guardiola, por exemplo, né, que está no Real Madrid. Eles estão desesperados atrás desse pessoal. Porque a imprensa criou a narrativa, colocou na cabeça do povo, justamente em cima de uma derrota, que o Brasil não tem mais futebol, a Europa está muito mais acima de nós, né? O campeonato europeu é que é futebol de verdade, o campeonato brasileiro não vale nada. Eles colocam essa ideia, meus irmãos, e as pessoas começam a acreditar, porque eles fazem isso nas horas oportunas. Entende, irmão? Sabe o que é um oportunista? É aquele cara que espera o momento para agir. E eles fazem exatamente isso. Em cima de uma derrota dolorosa, eles fazem as pessoas esquecerem que nós fomos campeões jogando exatamente como a Argentina. A Argentina foi ali, Argentina de verdade. Técnico argentino, jogadores argentinos, jogando futebol que, para a imprensa, é um futebol já antigo, defasado e que jamais venceria. Até porque quando a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, ninguém botava mais fé na Argentina. E os caras foram ali com muita garra. Vocês viram a garra que eles tiveram nesse último jogo. Quem assistiu viu. É uma coisa bonita de se ver. Eu torci como se eu fosse argentino, família. Não vou mentir para vocês. Até porque tinha todo esse aspecto da agenda, da NON, ali no meio. Era muito mais do que um simples jogo. E a prova disso é a presença do Macron ali. Você viu que não tinha outros presidentes ali, mas o Macron estava lá para palhaçar e ainda distribuiu, né, as medalhas. E você viu, quem prestou atenção na expressão facial deles, o descontentamento, inclusive da narração do próprio Galvão Bueno com a vitória da Argentina, porque era uma coisa que eles não queriam. Ora, se a imprensa toda brasileira está levantando que o nosso futebol está defasado, que a gente precisa entrar em técnicos estrangeiros, né,
desnacionalizar a nossa própria seleção. Se tem que fazer isso, a Argentina chega lá e ganha, sendo a Argentina, pô, como é que fica? Como é que fica essa narrativa? Então, eles ficaram com pintos murchos, né? Muito triste com a vitória da Argentina. E para mim é uma prova, meus irmãos, que Deus sempre frustra os planos dessa galera. Eles fazem tudo certinho. Ao meu ver, o juiz ajudou a França com aquele pênalti. E mesmo assim os caras vão lá e vencem. Na cara, na coragem e na raça. E fica aí a lição, né? Eu quero ver qual vai ser a narrativa da grande mídia. Porque está muito além do futebol, meus irmãos. Como eu disse para vocês, o futebol ele coloca o país em evidência. E a França estava muito em evidência. Eles queriam a vitória dela. Outro aspecto que a gente não pode esquecer, meus irmãos, é que aquele filme que a gente falou aqui, vou colocar a capa dele aí, esse filme, ele acertou em cheio, quase que em cheio, vamos colocar aí 80%, o final da Copa do Mundo. A gente via uma seleção que parecia o Brasil, né, que é o Brasil, camisa amarela e tal, na final da Copa do Mundo, quando de repente chega, né, o pessoal do futuro. E a outra seleção era a França. Veja, Europa versus América Latina. E foi exatamente o que aconteceu. Não era o Brasil, né? O Brasil perdeu, mas era a Argentina. A Argentina que provou que essa narrativa de que o futebol já está antigo, que tem que ser alguma coisa dos europeus, senão a gente não vence, né? Eles comparam o nosso campeonato brasileiro, que é o campeonato mais difícil do mundo. E eu explico para você, muito mais difícil do que o europeu. O europeu, você pega um time como Real Madrid, você pega um time como Barcelona, os caras têm grana para contratar os melhores. Eles fazem times melhores do que seleção, porque eles têm grana e compra quem eles querem, certo? Já num campeonato brasileiro, você pega um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, um tem o melhor ataque, o outro tem a melhor zaga, o outro tem o melhor meio de campo. Ou seja, os times não são perfeitos, eles são equilibrados. Então, quando você tem o mesmo nível do outro, meus irmãos, o jogo fica muito mais difícil do que quando você tem uma seleção de craque que já passa a jogar com a obrigação de vencer. Já é obrigação você vencer, porque você tem os melhores no seu time. E mesmo assim ainda perdem, né? Já quando você tem, como eu estou dizendo, um bom ataque, mas o meio de campo é meio defasado, ou a zaga não é um time totalmente completo, tem essas diferenças grandes um para o outro, acaba que cada craque, cada jogador que está ali representando, ele tem que se esforçar muito mais, ele tem que correr muito mais, ele tem que brigar por cada bola, porque basicamente o time só tem ele. E os níveis são parecidos. Então são campeonatos muito difíceis de se jogar. E um cara que se esforça tanto dentro do time dele, ele merece uma chance da seleção brasileira. Mas a mídia criou uma narrativa tão grande, tão forte em cima de que tem que ir lá para a Europa, porque se não tiver na Europa não tem nível de Copa do Mundo, que os técnicos ficam acuados de chamar jogadores que jogam aqui e estão se destacando aqui. Eu citei para vocês, o Gabigol deveria estar ali, um cara que sabia finalizar. O Romário falou um tempo desse que a profissão de atacante acabou. O cara agora ele tem que ser volante, ele tem que ser lateral, ele tem que ser zagueiro, ele tem que fazer tudo. Aí na hora de chutar, né? Porque o cara que faz tudo, família, isso é qualquer profissão. Você pega, por exemplo, né? E não é diminuindo a profissão de ninguém, mas você pega, por exemplo, um médico clínico geral. Eles entendem um pouco de cada coisa, mas ele não é especialista em nada. Então, resumindo, você bota um jogador para fazer tudo, ele vai ser um cara que faz tudo, vai ser bom, mas não vai ser especialista em nada, ou seja, ele não faz nada direito. É exatamente isso que acontece. Aquele jogador que ficava ali dizendo, ó, coloca a bola no meu pé e eu faço, não tem mais, o cara tem que estar voltando, né? Então, isso são os padrões que a grande mídia vão criando, meus irmãos. Eles vão criando isso, porque por trás do jogo, por trás do espetáculo, há um plano muito maior, que é exatamente esse, de acabar com a cultura dos países, unificar a coisa e deixar as bandeiras como meros símbolos, e isso está sendo trabalhado em todos os lugares, né? E essa Copa no Catar, meus irmãos, ela foi diferente de tudo. Vocês viram que os direitos coloridos lá não teve vez. Feminismo não teve vez. Os caras botaram ódio na casa. E ainda por cima, chega uma Argentina jogando de forma tradicional, um futebol velho e bom, futebol sul-americano, e vence. É um basta, é um cala-boca
bem na cara, bem no meio mesmo dessa turma, família. Então eu fiquei muito feliz com a vitória da Argentina. É claro que economicamente, politicamente não serve nada para nós, né? Não serve de nada, mas mostra, meus irmãos, que essa narrativa deles é uma coisa furada, né? E você que acompanha o nosso canal, você com certeza sabe disso, mas é uma pena que a maioria das pessoas não entendam isso, né? Elas comprem a narrativa que eles passam e acreditem nela, né? Não, tem que ser isso mesmo, tem que colocar, enquanto tem grandes profissionais aqui no Brasil que só precisam de uma chance, meus irmãos. Porcaria da câmera aqui, família, superaqueceu. Mas, resumindo aqui, o problema da CBF brasileira é que ela é uma extensão da política. O problema é esse. Enquanto se tratar aqui futebol como política, em todos os aspectos que você pensar, inclusive de quem assiste também, né? Enquanto as pessoas colocarem isso como a coisa mais importante, ao invés de dar a importância que se tem normalmente, é um jogo. Um jogo pode distrair você, você pode ficar ali, né, feliz naquele momento ali, mas não vai mudar em nada a sua vida, né? A partir do momento que se enxergar as coisas dessa maneira, como elas têm que ser, a coisa vai começar a melhorar. E cobrar, né? Evitar que a política entre dentro de um espetáculo, né, do jogo, porque enquanto for feito assim, meus irmãos, o Brasil não vai conquistar nada. Enquanto se levar jogador para aumentar o valor de contrato, enquanto se seguir essa narrativa da mídia, né, onde se por acaso o técnico deixar de levar um jogador que está lá na Europa e levar um que está aqui, ele vai ser crucificado caso perda o jogo, aí, meu irmão, aí vai ser isso aí mesmo. É derrota em cima de derrota. A Argentina acho que deu uma grande lição. Galvão Bueno é um cara que a gente aprendeu, né, a acostumar com a voz dele, um cara que está aí desde o começo. Eu lembro da narração dele de Ayrton Senna, né, que encantava. Mas é um cara que realmente precisa se aposentar. Ele não teve, durante toda a partida, ele não teve a grandeza em momento nenhum de elogiar o jogo da Argentina e dizer, olha, nós estávamos errados, a Argentina surpreendeu, né? Não, os caras o tempo todo ainda fazendo comentários negativos, do tipo, ó, o Messi não solta a taça, e na mesma hora tem um cara soltando, passando pros amigos. Aí outra hora, vai ter que ter cuidado aí, porque o que a Argentina quer é confusão. Quem queria confusão era a França. Então todas, inclusive falando da torcida também, ó, tem que ter cuidado com essa torcida, é um absurdo mesmo, que país vizinho, né, meus irmãos, que a gente tem que se juntar aí, tem que um ajudar o outro, né, até porque eles lá fazem isso, né, não é à toa que existe a União Europeia, mas aqui se colocam contra os outros, para quê? Para que os caras possam, ó, eu vou dar tanto aí para te ajudar, né, feito uma vez Enéas, falando um pouquinho da questão da Amazônia, Enéas disse que o que eles querem gastar aqui, né, supostamente para ajudar a preservar a Amazônia, sairia muito mais barato e seria muito mais fácil eles reflorestar as áreas que eles devastaram. Então Enéas disse, por que vocês não pegam essa grana que vocês querem dar para a gente e vocês não fazem a reflorestação das suas próprias regiões que vocês destruíram? Vocês não querem ajudar o Brasil, vocês querem arrancar recursos. Então todas essas ajudas que eles oferecem, na verdade é para querer outra coisa em troca. É enfiar a ONG aqui dentro, né, que são os representantes deles, é para que a gente privatize serviços essenciais e etc, etc. Para que a gente continue nesse estado de desenvolvimento e jamais se desenvolva, né? Então, meus irmãos, vai muito além do futebol. Eu acho que eu fiz uma análise simples aí, tá certo? Mas verdadeira, tá certo? Então peço que você passe o vídeo adiante. Comenta também o que é que você achou, né? Se você torceu, se você não assistiu. Enfim, meus irmãos, como eu disse para vocês, o futebol é uma coisa que é usada para alienação. Mas ignorar eventos como a Copa do Mundo é uma questão de falta de inteligência, porque esse evento ele continua sendo de extrema importância e as consequências dele é sentida no país por muito tempo, né? Não é à toa que a gente paga até hoje os estádios da Copa do Mundo. Então é preciso conscientizar, meus nobres e queridos irmãos, e agora sim eu vou indo. Fique com Deus, um abraço e fui!